Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, domingo de Ramos, nós na liturgia cristã católica abrimos a semana que recebe o título de Semana Santa e dentro desta semana meditando tudo aquilo que Nosso Senhor viveu, sofreu para a nossa salvação, nós vamos celebrar com muita alegria e com muita esperança a libertação do mundo para uma vida nova em Deus. No domingo de Ramos, nós celebramos a entrada de Nosso Senhor de forma triunfal na Cidade Santa, Jerusalém. É o início de tudo aquilo que vai acontecer durante toda esta semana que nós celebramos Semana da Paixão do Senhor. Hoje é domingo de Ramos e todas as comunidades cristãs, católicas, nós nos reunimos em um determinado ponto e damos início à celebração de Ramos com uma procissão até a igreja matriz, até a catedral ou mesmo em uma comunidade de um determinado ponto em direção à capela, onde haverá a celebração da paixão do Senhor. É muito bonito no dia de hoje, quando as comunidades recordando aquele dia em que Nosso Senhor entra de forma triunfal na Cidade Santa, Jerusalém. As pessoas, a numerosa multidão, ao perceber que Jesus está entrando montado em um animal simples, humilde, as pessoas tiram suas vestes e estendem pelo caminho, enquanto outras vão e recolhem ramos de mato, de oliveira e outras árvores, outras plantas, estendem pelo caminho, formando assim um grande tapete para que Nosso Senhor possa entrar. É claro que aqui nós já antecipamos de forma simples, humilde, a realeza de Nosso Senhor. Não como a realeza do mundo, talvez aquela multidão, eu até quero retificar, não talvez, a multidão não se dava conta do que estava acontecendo. Que realmente estava entrando de forma triunfal em Jerusalém, mas de forma simples, aquele que realmente é Rei, é Senhor e será Senhor de todas as coisas, o Kyrios, após sua ressurreição. A palavra de Deus, o Evangelho, vai já antecipar aquilo que nós vamos celebrar também na palavra de Deus, na Sexta-feira Santa, o relato da paixão. Mas eu quero trazer o relato da paixão com a leitura do apóstolo Paulo, que é de sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo do 6 ao 11. São Paulo vai dizer que Jesus Cristo, existindo em condição divina, isto é, sendo Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele não se arrogou, isto é, ele não trouxe para si o espírito de grandeza para se impor como pessoa humana, Deus e homem, mas se fez humilde, se fez pequeno.
e se fez pequeno de tal forma que em nenhum momento na palavra de Deus, os santos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus se impondo, se colocando acima, procurando se arrogar do seu direito por ser Deus diante das situações e das pessoas com quem ele conviveu. Foi o contrário. O primeiro momento da kênose, isto é, desta pequenez, deste esvaziamento de nosso Senhor, foi quando ele assumiu a natureza humana, isto é, sendo Deus imortal. No seio da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, assumiu a condição humana. E assumindo a condição humana, ele vai trazer consigo todas as prerrogativas humanas, menos o pecado. Nasceu humanamente, cresceu humanamente, sofreu como pessoa humana, vendo também a situação humana de sua mãe e do seu pai José, trabalhando, conquistando o pão de cada dia, Maria ali dentro de casa e José como carpinteiro, e ele também ajudando seu pai José na carpintaria. Assumiu a condição humana, fazendo-se pequeno, e sendo Deus imortal, ao assumir a natureza humana, vai agora se tornar imortal, vai se tornar mortal, frágil, porque em tudo ele assumiu a nossa condição humana. Eu repito o que diz o apóstolo Paulo, menos o pecado. É a primeira kênose de Jesus, isto é, do Verbo ao se encarnar. E na sua convivência com os discípulos e com as pessoas, Jesus passou todo o seu tempo fazendo bem, curando, ressuscitando, abraçando os pequenos, os humildes, tocando os leprosos, e os evangelhos vão dizer muitas vezes, e ele tocou. Tocou em quem? No leproso, no doente, no aleijado, no cego. Porque ninguém, conforme a tradição que foi sendo radicalizada, podia nem sequer tocar em um doente, em um enfermo, porque contrairia as mesmas limitações chamadas de pecado da tradição da família que aquele doente trazia consigo. Porque se dizia que a lepra, a doença, era respaldo do pecado dele ou de sua família, de seus ancestrais, e ele trazia consigo. E assim a discriminação era grande com os pobres, com os humildes, mas Jesus tocava. Até mesmo quando vão para um sepultamento em um cortejo, aquele filho daquela pobre mulher viúva daquele distrito chamado Naim, quando vão passando já pela porta da cidade, Jesus vai entrando e Jesus pede que pare o cortejo e diz o evangelho, e ele tocou no esquife, isto é, na urna que trazia o morto, o esquife, ele tocou, que não era permitido. Tudo isto mostra a grandeza de Jesus na sua kênose, na sua simplicidade, na sua humildade. E depois Jesus vai radicalizar. Quem não recorda a Quinta-feira Santa, que nós vamos vivenciar, ele se agachando com água, com uma toalha e lavando os pés dos discípulos. Quem lavava os pés dos outros
aquele que era escravo. Ele se fez servo. Ao ponto de Pedro dizer: Senhor, quando Jesus chega diante de Pedro: não, Senhor, meus pés tu não irás lavar. Porque para Pedro, é claro que também para os demais, Pedro foi apenas aquele que se posicionou, achando que era demais, era de certa forma humilhante para Jesus. E Jesus diz: Pedro, tu não estás compreendendo, tu irás compreender depois. Jesus queria significar com esta expressão: tu irás compreender depois, que o reino de Deus é serviço, é entrega, é ter a capacidade de se agachar diante do outro, cuidar do outro, zelar pelo outro, isto é, se fazer pequeno, talvez, digo eu, o menor dos menores. Isto aqui apresenta o que São Paulo diz hoje, na leitura de sua carta aos Filipenses, a kênose de nosso Senhor, isto é, o esvaziamento. Ele abdica até da sua grandeza de ser Deus. Jesus Cristo existindo em condição divina, isto é, sendo Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Não se tornou prepotente, arrogante. Não. Foi tudo o contrário. Humilde e pequeno. Quem não recorda ainda, quando vão prender Jesus na quinta-feira, quando Jesus está recolhido, que Pedro tira a espada da sua bainha e fere o soldado, diz o Evangelho que Pedro acertou a orelha do soldado. E Jesus reclama com Pedro: Pedro, se eu quisesse eu chamava a corte do céu. Isto é, eu tenho todo o poder. E aqui Jesus mostra sua kênose novamente, isto é, ele se faz pequeno sendo Deus. Se eu quisesse, Pedro, o céu inteiro estaria aqui para me defender. Mas Jesus aqui mostra sua humildade, sua pequenez, a sua kênose, seu esvaziamento. É julgado sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. O profeta Isaías, 760 anos antes deste episódio, vai dizer que ele vai ser levado como um animal ao matador, sem dizer palavra alguma, sem reclamar, sem se arrogar da sua divindade, do seu ser Deus. É julgado, é condenado, tudo injustamente. Quando está sendo julgado, que fala da verdade, aquele que o manda para ser julgado pelo povo, pergunta a Jesus o que é a verdade. Diz o Evangelho, Jesus ficou olhando para ele, em silêncio, porque ele não iria realmente entender, porque a verdade estava diante dele. E ele não compreenderia. Jesus aqui mostra sua kênose, porque ele é a verdade. E diante dele, aquele que o coloca para ser julgado publicamente, pergunta o que é a verdade. Ele poderia dizer, sou eu a verdade, eu vou mostrar agora, eu vou dar um sinal. Mas ele ficou em silêncio. Em silêncio total. É julgado. Colocam-lhe uma coroa de espinhos com muita violência. O sangue escorre sobre sua cabeça. É chicoteado. Colocam uma cruz sobre ele. Ele sobe ao Calvário sem dizer palavra alguma, conforme o profeta Isaías. Vai para o matadouro, o lugar da carnificina, que é o Calvário. Calvário que significava lugar da caveira, porque lá era costume crucificar
crucificar aqueles que eram contrários, aqueles poderosos da época, que abalavam o sistema. Veja. Então Jesus sobe ao Calvário com a cruz, chicoteado, cai, o Evangelho diz, são 3 quedas de Jesus, o Evangelho quer significar com o número 3, uma totalidade, isto é, foram muitas quedas, ele não podia mais, nem com o seu próprio corpo, tanto sangue tinha perdido, mas elevado, sob chicotadas, e ainda mais com o madeiro da cruz às costas. O Evangelho vai dizer que durante a subida recebia cusparadas. Recebeu cusparadas no rosto, na humildade, na simplicidade. E quando chegam no Calvário, tiram suas vestes e olham a humilhação. Jesus é crucificado nu, totalmente nu. Aquela parte que é colocada sobre seu corpo, aquele pano, aquele tecido, na parte baixa do seu corpo, aquilo ali é que a igreja, aos poucos, achou por bem colocar. Mas foi crucificado, humilhado diante da multidão, totalmente sem veste alguma. Diante de sua mãe, diante dos seus, diante da multidão. Então São Paulo aqui diz, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Fez-se totalmente pequeno. Meus irmãos e minhas irmãs, é dia de meditação realmente. Nós não sabemos. Eu tenho pensado muito esses dias, olhando exatamente essas leituras da Palavra de Deus, como nós precisamos aprender e como nós precisamos olhar para a cruz, olhar para nosso Senhor. Que grandeza de silêncio, que grandeza de humildade. Deus se faz tão pequeno e nós às vezes queremos ser tanta coisa. Tanta coisa. Enquanto lá no paraíso, olha aqui, não dá para a gente dizer tudo na reflexão, mas entendam aqui o que acontece na cruz. Enquanto lá no jardim do paraíso, a serpente provocou os nossos primeiros pais e eles se arrogaram, querendo ser Deus ou deuses. E a serpente foi muito clara. É que se vocês provarem do fruto proibido, isto é, se forem desobedientes, vocês vão ser tão inteligentes quanto Deus é inteligente. Aí o humano lá no paraíso primeiro quis ser igual a Deus. E aqui no paraíso, no jardim, aqui no jardim do Calvário, primeiro no jardim do Getsemane, onde Jesus estava rezando e os soldados o vieram prender. E agora lá no Calvário, este homem, que é Deus, vai se fazer pequeno, totalmente o contrário. Totalmente o contrário. E quem não recorda o primeiro domingo da Quaresma,
o inimigo de Deus e nosso, dizendo, olha, eu te darei tudo isso se tu me adorares, isto é, tu vais ser grande. Veja aqui que todo o Evangelho, toda a celebração deste dia e desta semana é um convite ao humano, ao homem, à pessoa humana. Um convite à humildade, à simplicidade. A humildade aqui é o contrário da soberba. Este é o grande problema do mundo. É a luta da humildade em relação à soberba que atinge a natureza humana. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo de Ramos, vamos procurar participar da celebração. Leve ramos para a procissão de ramos. Se for possível, pegue aqueles ramos que sirvam também para você depois fazer um chá para você. O padre vai abençoar. Então você leva para casa um ramo abençoado e que serve também como medicina para você. Aquele que pode ser feito um chá para você também desfrutar de forma mais bonita este dia que nós celebramos a entrada de Jesus na cidade santa, Jerusalém, para salvar a mim, salvar a você, salvar todos os homens e mulheres de todos os tempos da história, do começo até sua consumação. É bonito também você colocar ramos na frente de sua casa. E se puder, hoje, neste dia, domingo de Ramos, coloca um ramo verde em cima de tua mesa, na tua casa, a mesa da refeição, para que tu possas recordar este dia. Não é? Me veio ontem à noite, olhando essas leituras, me veio este sinal bonito. Eu nunca disse 32 anos de vida sacerdotal, mas como é bom você colocar um ramo em cima de sua mesa, um ramo verde, recordando neste dia que nós celebramos a entrada de Jesus na cidade santa Jerusalém. Quero pedir a você, nós temos aí o Pix, está aí, você pode encontrar aí. Tem também o QR Code, não é? E a gente pode ajudar este canal a crescer. Está tudo muito bonito e tem uma câmera aqui que as filmagens estão sendo maravilhosas. Alguém ali por trás da câmera organizando tudo, está dando tchau, mandando um alô para vocês também. E aí eu quero pedir a você que ajude o Padre Paulo para que nós possamos divulgar cada vez mais este trabalho que está sendo um trabalho maravilhoso. Peço a Deus, Trindade, que por meio do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre você, desça sobre sua casa, sobre seus filhos e filhas, desça também sobre suas preocupações. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.